Olá, pessoal. Sou o professor Rafael Constant e vou resolver aqui junto com vocês o exercício 6, melhor, o exercício 2 da lista 6, tá? Então, tá aí o enunciado do exercício e a primeira coisa que eu vou fazer, é mais fácil, você poderia também fazer já na notação X, mas como aparece esse 1 sobre X aí em vários termos, eu vou fazer uma mudança de variável da forma t igual a 1 sobre x, tá? Para não ficar esse monte de fração. E aí, quando eu faço a mudança t igual a 1 sobre x, observa que quando x vai para zero, o t agora vai para infinito. Isso pode ser confirmado quando você olha o gráfico que está na direita aí, olha. Lembra que o gráfico de t igual a 1 sobre x é um par de assíntota, é um par de hipérbole, né? O gráfico de uma hipérbole equilátera. E aí, quando o x vai para zero mais, observa que o t vai para mais infinito. Então, quando o x vai para zero mais, se aproxima de zero pela direita, observa que o t está indo para mais infinito. Tá? Então, fazendo essa mudança de variável, como é que fica, então, o limite? Então, fica o limite de agora t indo para mais infinito, no lugar de x indo para zero mais, e todos os lugares onde aparecia 1 sobre x, agora aparece t. Tudo bem? Mas eu prefiro voltar para a variável x. Lembra que o t que aparece nesse limite é o que a gente chama de uma variável muda. O valor do limite não depende do t, não depende do nome que você dá à variável. Então, só por uma questão de pessoal, de gosto pessoal, tá? Eu vou voltar a trabalhar com a variável x. Então, vou fazer a mudança x igual a t novamente. E na variável x, eu tenho que esse limite aí, essa expressão. Tudo bem? Então, vamos observar agora que esse limite, de fato, é uma determinação do tipo infinito menos infinito. Como é que a gente observa isso? Nota que o primeiro termo é mais fácil de ver que vai para infinito, né? Por quê? Você tem raiz de x mais raiz de x mais raiz de x é maior ou igual a raiz de x. Isso fica fácil de perceber porque esse termo que eu estou envolvendo agora aí, o raiz de x mais raiz de x, é sempre maior ou igual a zero. Então, raiz de x mais ele, melhor, x mais ele já é maior ou igual a x. Portanto, raiz de x mais ele já é maior ou igual a raiz de x. Como raiz de x vai para mais infinito, então o limite dessa primeira expressão aí também vai para mais infinito. Vamos ver agora que essa segunda expressão aqui também vai para mais infinito, e de fato esse primeiro limite que a gente mostrou que vai para mais infinito também poderia ter feito de maneira parecida com o que a gente vai fazer agora. Então, de fato, ó, o limite como é que você faz para mostrar que esse limite vai para o infinito? A ideia é sempre fazer prevalecer o termo aqui que está, digamos, ganhando, que no caso é o x. Então, para usar esse fato que o x, ele está, digamos, como você está tirando raiz aqui nessas duas expressões, tem duas raízes aí, a ideia é que esse termo vai ser menor que x, quando o x vai para mais infinito. Então, vou botar o x em evidência, então vai ficar raiz de x fica 1 menos raiz de x mais raiz de x sobre x, que é essa segunda expressão. O que eu fiz agora da segunda para a terceira expressão? Eu coloquei esse x aí que eu estou marcando para dentro do radical. Então, ele entra como x ao quadrado, tá certo? Então, voltando aqui, então aquele x, eu estou repetindo simplesmente aquele slide anterior. Então, observa que eu coloquei o x quadrado para dentro do radical, e aí o que eu faço agora? O x sobre x quadrado, ó, que está aqui, olha, ele passa a ser 1 sobre x, e o raiz de x sobre x ao quadrado, dentro do radical mais, está mais interior aí, né, da expressão, ele passa a ser 1 sobre raiz quadrada de x ao cubo. Então, o que eu fiz? Eu estou usando essa igualdade aqui, olha, raiz de x sobre x ao quadrado é igual a 1 sobre raiz de x ao cubo. Certo? Então, agora, essa expressão, eu vou usar essa igualdade aqui. Ó. Se A e B são maiores ou iguais a zero, você tem que raiz de AB é raiz de A
vezes raiz de b. Então, essa última igualdade, simplesmente eu separei aí os radicais, então isso tudo vai ficar igual a raiz de x, que multiplica a raiz de 1 menos esse outro radical. Observa que o limite, quando o x vai para mais infinito de raiz de x, nós já usamos isso, é mais infinito. E esse limite aqui, ó, de 1 sobre x vai para zero, porque x está indo para mais infinito. Esse aqui é a mesma coisa, também vai para zero. Então, você tem que o limite dessa expressão que eu estou envolvendo agora é 1. Sendo o limite dessa expressão 1, que é positivo, e como essa expressão está multiplicando raiz de x, você vai ter que o limite do produto também é mais infinito. Então, isso tudo até agora para mostrar que o limite, de fato, é uma determinação do tipo infinito menos infinito. Vamos agora resolver, de fato, o limite. Então, qual é a ideia, pessoal? A ideia é multiplicar pelo conjugado. Por quê? Quando você tem uma expressão da forma a menos b, você multiplica por uma expressão da a mais b, ela gera quadrados, ela vai aparecer a quadrado menos b quadrado. E aqui, no caso, é interessante fazer aparecer quadrados para eliminar algum desses radicais aí. Tá? Então, aqui, identificando o meu a como esse primeiro termo e meu b como o segundo termo, eu percebo que o meu conjugado aqui é o que está em vermelho aí. E eu multiplico tanto no numerador quanto no denominador, lembrando sempre para não alterar a expressão. Tá? Então, quando eu faço isso, o que eu vou obter? Então, vai ficar o quê? Aqui eu não vou repetir, mas como eu já tinha notado que esse é o A e esse é o B, está multiplicando aqui por A mais B, então em cima vai aparecer, vai ficar A quadrado menos B quadrado. Observa se o A é raiz de x mais raiz de x, então A quadrado é x mais raiz de x mais raiz de x, tá certo? Mesma coisa o B. O que vai acontecer é que esse x aqui ó, vai simplificar com esse menos x. E aí vai ficar o quê? Vai ficar raiz de x, depois que eu simplifiquei, vai ficar raiz de x mais raiz de x. Essa primeira expressão aqui. Tá certo? E essa outra expressão igual esse segundo termo aqui. E o denominador eu repetir. Então, como são iguais, eu vou usar o fato que a soma deles é 2 vezes esse termo comum, né? Então, aparece aqui no numerador. Continuei repetindo o denominador, tá? E aí, novamente, o que eu vou fazer? Qual é a ideia? Quando eu vou falar um pouco sobre a ideia, quando você faz aqui, ó, olha uma expressão desse tipo, x mais raiz de x, pega, por exemplo, chama isso aqui de h de x. Pega, por exemplo, h de número bem grande, digamos, 10 a sexta. Observa que isso é raiz de 10 a sexta, mais a raiz de 10 a sexta, que é raiz de 10 a sexta, mais 10 ao cubo. Então, como você está tirando essa raiz de x aqui interior, observa que o termo que fica, ele é relativamente pequeno em relação ao termo x aqui, que no caso é 10 a sexta, tá? Então, relativamente pequeno no sentido que quando eu pegar x cada vez maior, essa razão vai ficar cada vez menor. Então, a ideia aqui, para aproveitar esse fato, eu vou colocar o x em evidência, que é o termo que vai prevalecer, tá certo? Então, quando eu coloco o x em evidência dentro do radical do numerador, fica o quê? Fica essa expressão aqui que eu estou envolvendo agora, tá? E vou fazer a mesma coisa para os radicais dos denominadores. Então, vai ficar essa outra expressão aqui, ó, botei o x em evidência, o segundo termo, denominador. E aí, o numerador, eu estou repetindo, né? Simplesmente eu repeti. Essa primeira, o lado esquerdo eu repeti o que eu acabei de fazer, mas agora eu já vou separar. O numerador eu posso separar novamente usando que raiz de AB é raiz de A vezes raiz de B, se A e B são maiores ou iguais a zero, né? Então, o numerador eu consigo escrever como 2 raiz de x, que multiplica a raiz de 1 mais 1 sobre a raiz de x. E aqui a mesma coisa, no denominador, eu vou separar o radical, usando o mesmo fato de raiz de AB igual a raiz de A vezes raiz de B.
eu tenho essas duas expressões aqui, tá? E aí, o que eu faço? Eu vou colocar a raiz de x em evidência embaixo. Eu coloco a raiz de x em evidência, sobra esses dois termos de denominador. Estou somando os dois. E já simplifico a raiz de x. Já estou simplificando. Então, isso tudo, resumindo, o que eu mostrei? Que o limite do valor que eu quero tomar, né, a expressão que eu quero tomar o limite quando x vai para mais infinito, ela é igual 2 sobre raiz de 1 mais raiz de x sobre esse denominador aí, tá certo? Isso aqui você pode pensar que x é suficientemente grande, né? Tudo bem? E aí, o que eu tenho com isso, pessoal? Eu estou tomando um x suficientemente grande para não ter nenhum problema de um desses radicais aí eventualmente ser negativo, tá? E como eu estou tomando x para mais indo para mais infinito, isso não tem problema nenhum. E aí, se essas duas expressões são iguais, resumindo, significa que o limite, quando x vai para mais infinito das duas, são iguais, tá? Então, o limite original que eu quero calcular vai existir se somente se o limite do lado direito existe. Ora, mas o limite de 1 sobre raiz de x vai para zero, o limite de 1 sobre x vai para zero, mesma coisa, de 1 sobre a raiz de x ao cubo vai para zero, de 1 sobre x vai para zero, vai para zero, então esse limite vai para quanto? Vai para 2, raiz de 1 mais zero, sobre raiz de 1 mais zero, raiz de 1 menos zero, só que isso é 2 sobre 1 mais 1, isso é igual a 1. Então, de fato, o limite original que eu quero calcular existe e é igual a 1. Tudo bem? Então, só lembrando, né, foi preciso fazer isso, que é uma determinação do tipo infinito menos infinito. Em geral, quando você tem uma coisa desse tipo, pode acontecer várias coisas. O limite pode existir, o limite pode não existir, o limite pode ser infinito, o limite pode ser menos infinito. Então, por exemplo, a gente constrói isso, olha esse limite aqui. X mais c menos x. Em princípio, isso aqui é um limite da forma infinito menos infinito, porque o x mais c vai para infinito, essa primeira expressão vai para infinito, quando o x vai para infinito, e o x também vai para infinito. Só que a função que eu estou tomando limite aí, no caso, é a função constante igual a c. Tá? Então, esse limite, de fato, é c. Então, é claro que, originalmente, eu posso encarar ele como uma determinação do tipo infinito menos infinito, só que ele é igual a c, e você pode fazer ser qualquer constante real. Então, estou mostrando aí que um limite da forma infinito menos infinito pode ser qualquer valor real, que você escolher. Se você pega já alguma coisa desse tipo, x quadrado menos x, você sabe que vai prevalecer o monômio de maior grau, isso aqui já vai ser mais infinito. Mas, novamente, você pode também encarar esse aqui como um limite da forma infinito menos infinito, porque tanto x ao quadrado quanto x vão para infinito. Então é isso, pessoal. O limite que a gente queria calcular é 1, tá bom? Obrigado.